Um nome começa a ser repetido com intensidade fora do Brasil, e a pressão pode crescer a cada semana. Enquanto isso, a torcida se divide entre apreensão e confiança, sem saber o que está prestes a acontecer. Prepare-se porque essa história não é qualquer rumor. Ela tem cifras milionárias, envolve clubes poderosos e pode impactar diretamente o futuro do Verdão. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e já deixe seu comentário, porque o que eu vou contar pode mexer com os bastidores do Palmeiras de uma forma que poucos imaginavam. Há algo acontecendo nos corredores do clube, uma movimentação silenciosa, mas carregada de expectativa. De acordo com informações reveladas pelo site Palmeiras Online, uma notícia caiu como uma bomba no noticiário Alviverde. O Neon SC, clube da Arábia Saudita, colocou Alan, camisa 42 do Palmeiras, no topo da sua lista de desejos para a próxima temporada. O jovem meio-campista de apenas 21 anos, que estreou entre os profissionais nesta temporada, já virou alvo internacional. E não para por aí. Além dos sauditas, alguns clubes médios da Europa também estão monitorando seus passos, o que acende um alerta imediato dentro da academia de futebol. Afinal, não é de hoje que o mercado internacional olha com sede para as joias lapidadas por Abel Ferreira. O detalhe que mais chama a atenção é que Alan Elias tem contrato longo com o Palmeiras, válido até 2029 e com uma multa rescisória astronômica de 100 milhões de euros. Isso mostra que a diretoria alviverde já havia se precavido contra uma possível investida estrangeira. Mas quando o dinheiro fala mais alto, os bastidores costumam se transformar em um verdadeiro campo de batalha. Mesmo com a multa, as informações revelam que o Palmeiras não deve sequer cogitar negociar o jogador por menos de 10 milhões de euros, um valor que, para os padrões sauditas, pode parecer até acessível. A trajetória de Alan neste ano é um ponto que ajuda a explicar o assédio. O volante já soma 34 partidas disputadas, com 2 gols e 2 assistências, demonstrando consistência em campo e capacidade de se firmar como peça de confiança de Abel Ferreira. O estilo de jogo do camisa 42, com intensidade, qualidade no passe e leitura tática, despertou a curiosidade de olheiros que acompanham o futebol brasileiro de perto. E é justamente essa combinação de juventude e maturidade que cria a sensação de que ele pode se tornar um grande nome internacional nos próximos anos. Os sauditas, por sua vez, vêm com um apetite cada vez maior para contratar promessas sul-americanas. O Neon SC, que busca se consolidar como potência emergente no futebol árabe, enxerga em Alan um investimento estratégico. O projeto dos clubes do Oriente Médio não se resume apenas ao presente. Eles querem atrair jovens talentos capazes de evoluir, valorizar e, eventualmente, se tornarem referências na liga. É a tentativa de repetir o que já foi feito com astros consagrados, mas agora mirando na juventude. Para o Palmeiras, isso significa ter que lidar com propostas que podem abalar as estruturas do planejamento esportivo. Mas existe uma questão crucial que paira no ar. Até que ponto Alan está preparado para uma mudança tão drástica em sua carreira? Aos 21 anos, com futuro promissor no futebol brasileiro, ele vive um momento de ascensão, que pode ser interrompido por uma transferência precipitada. Muitos jogadores jovens que deixaram o país cedo demais acabaram se perdendo em mercados menos competitivos, e isso é algo que preocupa quem acompanha sua evolução. No entanto, a tentação financeira, tanto para o atleta quanto para sua família, é gigantesca e dificilmente pode ser ignorada quando ofertas milionárias chegam à mesa. O Palmeiras, por outro lado, tem um histórico recente de resistir bravamente às investidas do exterior. Abel Ferreira sempre deixou claro que confia no elenco e que não deseja perder peças importantes em momentos decisivos da temporada. A diretoria também já mostrou que não abre mão de negociar dentro de suas condições, evitando repetições de saídas traumáticas do passado. O caso de Alan, portanto, será mais um teste da política rígida adotada pelo clube, que busca manter a base sólida para lutar por títulos e garantir continuidade nos projetos esportivos. Ao mesmo tempo, a Europa observa de perto. Clubes médios, especialmente aqueles de ligas como a portuguesa, a espanhola e até a italiana, enxergam em Alan uma oportunidade de mercado. O estilo do jogador, versátil e moderno,
Se encaixa perfeitamente em cenários onde há carência de volantes com capacidade de marcação e construção de jogadas. Se a Arábia pode oferecer cifras astronômicas, a Europa oferece vitrine, competitividade e prestígio esportivo, algo que também pesa na decisão de qualquer jovem atleta. O futuro, neste caso, pode depender de qual apelo falará mais alto, o financeiro ou o esportivo. Os bastidores da academia de futebol já começam a sentir a pressão. A cada treino, a presença de Alan ganha destaque e sua postura é observada com lupa. Abel Ferreira, que sempre valoriza a concentração do elenco, terá que trabalhar o psicológico do jogador para blindá-lo desse assédio internacional. Uma queda de rendimento poderia ser fatal em uma fase da temporada onde o Palmeiras briga em várias frentes, e por isso o técnico português sabe que precisará usar toda a sua experiência para manter o jovem em plena forma. E aqui entra outro ponto delicado: a relação com a torcida. O palmeirense, acostumado a ver jovens revelados ganharem o mundo, já demonstra apreensão com a possibilidade de perder a Alan tão cedo. Muitos acreditam que ele ainda tem muito a entregar ao clube antes de cogitar uma saída. Outros, mais pragmáticos, enxergam que a negociação poderia ser positiva se os valores forem altos o suficiente para reforçar outras posições do elenco. Essa divisão de opiniões cria um clima de suspense, como se todos aguardassem o próximo movimento da diretoria. Não é exagero dizer que Alan já se tornou uma espécie de ativo estratégico para o futuro do Palmeiras. Sua juventude e talento o colocam como potencial sucessor de grandes volantes que já brilharam com a camisa alviverde. O clube sabe que, ao mesmo tempo em que precisa se proteger do assédio, deve também valorizar sua importância em campo. Esse equilíbrio entre interesse esportivo e poder de negociação será determinante para os próximos capítulos dessa história. Afinal, cada passo dado pode ter reflexos diretos na temporada e no planejamento a longo prazo. A força da multa rescisória é, sem dúvida, um trunfo a favor do Verdão. Com o contrato até 2029, Alan não está em posição de pressão imediata para forçar uma saída. Isso dá ao clube um poder de barganha muito maior, permitindo que a diretoria dite os termos de qualquer negociação. Por outro lado, quando clubes estrangeiros realmente querem um jogador, não medem esforços para seduzir tanto o atleta quanto seus empresários. Essa batalha silenciosa, que mistura cifras, promessas e expectativas, já começou a se desenhar nos bastidores do futebol. Outro ponto que não pode ser ignorado é a ascensão dos clubes árabes no cenário internacional. O poder financeiro dessas equipes cresce a cada temporada, e a meta é clara: transformar a liga em referência mundial. Para isso não basta apenas contratar nomes consagrados, é preciso investir em jovens com potencial de projeção internacional. Alan, com sua formação sólida no Palmeiras e seu desempenho consistente, se encaixa perfeitamente nesse perfil. Isso aumenta ainda mais o risco de investidas concretas que possam balançar o jogador e sua família. Enquanto isso, a Europa segue com sua tradicional capacidade de atração. Jogadores brasileiros, historicamente, sempre sonharam em atuar nas grandes ligas, e Alan não deve ser diferente. A possibilidade de disputar uma Champions League, enfrentar os maiores clubes do mundo e alcançar reconhecimento global pode ser um fator decisivo. Nesse cenário, o Palmeiras terá que lidar com uma disputa dupla: segurar o assédio milionário dos árabes e, ao mesmo tempo, resistir à vitrine esportiva que os europeus oferecem. O clima de incerteza que paira sobre Alan é um reflexo da realidade atual do futebol brasileiro. O país segue sendo celeiro de talentos, mas enfrenta dificuldades em manter suas joias por muito tempo. As cifras do exterior falam alto e os clubes, mesmo os mais organizados, precisam de equilíbrio para decidir o que vale mais: o retorno técnico ou o retorno financeiro. O caso do Camisa 42 é apenas mais um capítulo dessa novela interminável, que já tirou grandes nomes do cenário nacional em momentos decisivos. E o que pensar do próprio Alan nesse processo? O jogador, discreto e focado, ainda não deu sinais de que pensa em deixar o clube. Pelo contrário, demonstra gratidão pela oportunidade dada por Abel Ferreira e pela confiança da torcida. No entanto, ninguém é imune às tentações de uma carreira que pode mudar da noite para o dia.
Basta uma proposta concreta chegar, acompanhada de cifras milionárias e de um projeto bem estruturado, para que tudo mude rapidamente. É justamente esse o ponto que mantém o mistério no ar. Por fim, cabe ressaltar que, até agora, nada é oficial. O interesse do Neon SC, revelado pelo site Palmeiras Online, é apenas o primeiro passo de uma possível negociação. Mas, como o torcedor palmeirense já aprendeu ao longo dos anos, onde há fumaça, quase sempre existe fogo. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Palmeiras deve resistir até o fim, segurando Alan como peça essencial do elenco, ou acredita que uma venda milionária poderia ser o caminho certo para reforçar o time em outras áreas? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário aqui embaixo, porque essa novela está só começando e nós vamos acompanhar cada capítulo juntos. Não perca nenhum detalhe dessa possível reviravolta no futuro do Verdão.